Eu estava, algum tempo atrás, me veio uma frase, acho que eu tive um sonho, eu acordei com essa frase, que diz: tudo o que necessitamos está disponível na oração. Tudo o que necessitamos está disponível na oração. Diga comigo: tudo o que eu necessito está disponível na oração. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite, porque a distância do meu milagre e da vitória que eu preciso está na distância que eu tenho da oração. Capítulo 9 de Daniel, versículos 3 e 4. Daniel diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor meu Deus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Queridos, Daniel está orando ao Senhor. Nos versículos anteriores, nós percebemos que Daniel, quando ele se levanta para orar, ele diz: eu entendi que o tempo que duraria as assolações sobre Israel, o tempo do cativeiro duraria 70 anos. 70 anos estava determinados sobre o cativeiro de Israel na Babilônia. E Daniel, quando começa a ver os escritos de Jeremias, ele percebe que havia uma profecia falando sobre os 70 anos do cativeiro. Todo mundo sabe que Daniel foi levado muito moço para a Babilônia. Alguns biblicistas dizem que Daniel foi entre 15 e 17 anos, quando ele foi tirado da sua terra e levado para a terra dos caldeus, para a Babilônia. E o tempo foi passando, e Daniel se apegando ao Senhor, Daniel buscando ao Senhor, e quando ele recebe esta palavra do profeta Jeremias, a atitude de Daniel é se voltar para o Senhor. Ele diz: voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração, com súplicas, com jejum, com pano de saco, com cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e temível. E assim Daniel começa o seu clamor diante do Senhor. Queridos, às vezes nos perguntamos: por que coisas extraordinárias não acontecem nas nossas vidas? Por que milagres não acontecem na nossa casa? Sabe por quê? Porque a gente não ora. E quando oramos, fazemos aquelas orações tão vazias, tão distantes, porque nos falta intimidade com Deus. A gente sabe que a oração, ela abre portas, ela abre caminhos. Tudo na vida se conquista pela oração. Todas as guerras que nós travamos, familiares e em muitas áreas das nossas vidas, existem guerras que o dinheiro não resolve, existem guerras que a nossa sabedoria não resolve, existem guerras que a nossa capacidade humana não consegue resolver, existem guerras que o nosso intelecto não consegue ter vitória, existem situações que fogem do nosso controle.
E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Jesus é o nosso modelo máximo do homem que orou, o homem que orava. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo Jesus ensinando acerca da oração, eu vejo os discípulos orando, eu vejo a igreja primitiva orando, e a gente sabe que a oração é o mover de Deus, é a chave para o mover de Deus na terra. Alguém já disse que a oração é como os trilhos que fazem uma grande locomotiva percorrer quilômetros. Assim é a oração. Nós conhecemos o poder de Deus, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, nós sabemos que o nosso Deus é grande, mas existe um princípio chamado oração que Ele determinou para a igreja. E esse, querido, eu estou com uma grande expectativa no meu coração, porque eu sei, se nós nos levantarmos em oração nesse tempo, Deus vai fazer coisas absurdas no nosso meio. Deus vai fazer coisas absurdas na tua vida. Vamos ver Lucas capítulo 11. É um texto onde Jesus fala sobre oração. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Olha só o que Jesus, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos mostra. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. É interessante isso aqui. Por que os discípulos não pedem outra coisa para Jesus? Por que os discípulos não pedem que Jesus os ensine a expulsar demônios? Por que os discípulos não pedem para que Jesus os ensine a curar os enfermos? Por que os discípulos não pedem para Jesus os ensinar a fazer outros milagres? Mas eles dizem: Senhor, nos ensina a orar. Aí no versículo 2 diz assim: então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer? E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos, preste atenção no que Jesus está dizendo, digo-vos, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver o que? Necessidade. Olha só este versículo, Jesus ensinando um princípio claro acerca da oração. Depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, ele começa a contar algumas histórias, a falar algumas parábolas, para que houvesse um entendimento claro acerca da oração. E ele fala deste amigo que vai à meia-noite buscar socorro na casa do outro amigo, e bate na porta, e diz: amigo, eu preciso de um pão.
Chegou alguém na minha casa e ele lá de dentro vem a voz dizendo: eu não posso me levantar, eu não posso, meus filhos já estão dormindo. Mas aquele amigo continua batendo na porta. Jesus diz: olha, se ele não se levantar por ser seu amigo, ele vai se levantar por causa da importunação e vai lhe dar tudo o que tiver necessidade. Jesus está trazendo um princípio claro acerca da oração, que nós devemos importunar o Senhor. Aí no versículo 9 ele diz: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O que pede, diga mais forte: o que pede, o que busca, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus está trazendo aqui um entendimento acerca da oração. Tiago, quando escreve na sua carta, ele diz assim: vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem porque vocês estão pedindo mal. Entenda, até a maneira de pedir a Bíblia nos ensina. Nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. Nossos pedidos precisam estar alinhados à palavra de Deus. Olha, você não tem porque você não pede, e você pede e não recebe porque vocês estão pedindo fora da palavra. Os meus pedidos precisam ser alinhados à vontade de Deus. Por que Deus responde Ana? Ana queria um filho, e Deus estava precisando de quê? De um profeta. E ela disse: Deus, se eu me der um filho, eu te dou para te servir. Observe que os nossos pedidos precisam ser alinhados para com a vontade de Deus, porque segundo a sua vontade Ele nos dá. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina dizendo: seja feito a tua vontade. Os seus pedidos, o seu clamor, as suas orações precisam estar de acordo à palavra de Deus. Por que Deus vai te dar prosperidade? Para você abençoar o reino. Deus não dá nenhuma prosperidade para você bater no seu peito e dizer: ah, eu sou próspero. Não, Deus te dá a prosperidade para que você invista no reino de Deus. Tudo existe um propósito, tudo existe um porquê, tudo existe uma razão, e eu preciso canalizar os meus pedidos, as minhas palavras, eu preciso canalizar as minhas necessidades à vontade de Deus, porque a oração é a maior força que atua na terra. Ah, querido, tem uma frase da rainha da Inglaterra de séculos passados, ela falando acerca de John, se eu não me engano, John Savonarola, John Knox, não me lembro, o avivalista, mas ela diz assim: eu não tenho medo dos exércitos inimigos, mas eu tenho medo quando aquele homem se coloca de joelhos, porque a maior força que atua na terra chama-se oração. Ah, querido, reinos são estabelecidos, a vontade de Deus prevalece, porque a orar é conectar com o altar, com o trono de glória, é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos. A oração, ela nos leva a níveis mais altos, a níveis mais profundos.
Sendo o nosso Deus soberano, Ele escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. Quem é povo de Deus, diga amém. Tudo quanto Deus pode fazer, quer fazer, deseja fazer, é através da oração da igreja. Por isso que a Bíblia nos ensina e nos incita a orar. Irmãos, crente que não ora é um crente que anda em fracasso. Crente que não ora, ele não tem fogo no seu peito. Crente que não ora, ele não tem fogo no seu coração. Crente que não busca, crente que não tem intimidade com Deus, é uma presa fácil para o inimigo. Por quê? Porque é pela oração que somos fortalecidos com poder. Eu vou repetir: pela oração somos fortalecidos com poder. E o que eu acho interessante é que às vezes a gente ora e nada muda à nossa volta, mas muda aqui dentro. Esse é o segredo. Porque às vezes eu oro por uma situação e aquela situação não muda, mas algo muda aqui dentro que me dá vitória sobre aquela situação. Quantos estão entendendo? Me dá força para vencer aquela situação. É isso que eu preciso entender, que a oração não é para Deus, a oração é para mim, querido, porque a oração, o maior beneficiado da oração somos nós, é eu, é você. Por isso que nós precisamos orar, porque quando oramos, Deus manifesta o seu poder nas nossas vidas. Os maiores avivamentos da história começaram com um grupo de irmãos orando, numa pequena reunião de oração. Eu creio que Deus vai trazer um avivamento sobre a igreja. Nós temos um grupo que ora nas madrugadas, temos mais de 15 anos que oramos nas madrugadas. Uma chama está sendo gerada, uma chama está acesa, uma chama está fumegando, e o poder, a autoridade do Senhor será derramado na tua vida. Se você olhar para o derramamento do Espírito lá em Atos capítulo 2, você vai ver que antes do derramamento do Espírito houve o que? Oração. Todos os milagres de Jesus foi precedido pela oração. Até para Jesus escolher os 12 apóstolos, ele passou uma noite orando. E às vezes a gente toma decisões sem orar. E muitas vezes a gente não ora com medo da resposta de Deus, porque a gente está tão obcecado por aquilo que a gente não quer ouvir a voz de Deus. E às vezes a voz de Deus, como resposta a uma oração, é não. E até quando Deus diz não, Ele está dizendo sim para nós, porque Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Por isso que muitas das nossas orações são respondidas com um sonoro não. Porque o não de Deus é melhor do que o nosso sim. Às vezes a gente não entende no momento, mas depois que passa aquele momento a gente vai entender o porquê do não. E muitas vezes nós não aceitamos o não e avançamos nas nossas decisões pessoais, e lá na frente a gente quebra a cara, porque não ouvimos a resposta de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, que é importante a gente orar. É importante você buscar a Deus. Sem oração não há poder. Alguém já disse que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Pouca oração, pouco poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder.
Por isso que nós precisamos orar. Sem oração, a pregação não produz vida. Sem oração, sem oração, não há luz e nem fogo no coração. Sem oração, somos fracos e infrutíferos na obra de Deus. Que nesses 21 dias nós sejamos despertados para orar. Que nesses 21 dias o Espírito Santo traga restauração para a sua casa, para a sua vida e para a sua família, e traga salvação na vida da igreja, traga salvação na vida daqueles que estão perdidos. Que esses 21 dias venha um renovo de Deus sobre você. Às vezes você diz: pastor Ronaldo, eu vou orar em casa, é melhor. Eu digo para você, não é não. Porque eu até estava comentando com os pastores aqui, tem algumas pessoas que estão viciadas em culto online, né? Não, em casa é melhor, eu faço uma pipoca, eu atendo o telefone. Culto é sacrifício. Se você está aqui porque você sacrificou esse tempo para adorar o Senhor, você se dispôs a vir, você se movimentou para vir. Eu vi uma frase ontem que diz que quando não há movimento, há monumento. Eu visitei uma igreja alguns anos atrás, eu fui numa cidade pregar, e naquela cidade, naquela igreja de um amigo meu, tinha um membro de outra igreja, e ele veio conversar comigo, e ele disse: pastor, a minha igreja é pioneira aqui nessa cidade. Isso já tem mais de 15 anos. E eu disse: que bênção, a minha igreja é uma das primeiras que começou aqui na cidade, tem mais de 40 anos. Eu falei: glória a Deus. Aí eu fiz uma pergunta: quantas pessoas, quantos membros tem a igreja? Eu falei: uma igreja de 40 anos, no mínimo aí, deve ser uma igreja 1000 pessoas, 500 pessoas, 40 anos. E eu disse: quantos membros tem a igreja de vocês? Ele coçou a cabeça, coçou o bigode e disse: tem bem umas 40 pessoas. Eu fiquei assustado. Porque você ficar 40 anos e ter 40 pessoas, quando a igreja não se movimenta, ela vira monumento. Quando um crente não se movimenta, ele vira um monumento. Tudo que não se movimenta vira monumento. O Senhor, quando Ele trata da oração, Apocalipse capítulo 5, acha uma passagem para mim, Davi, em Apocalipse capítulo 5, que quando João recebe uma revelação de Deus, e Deus diz, olha, falando acerca da oração, que o incenso que estava chegando diante do Senhor, eram as orações dos santos. Achou, Davi? Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Alguém leia para mim, por favor. Quem está lendo? Fica de pé então aí, Victor. Olha só, cheia de incenso, que são o quê? As orações. As suas orações têm chegado diante do trono de Deus. Taças, tendo cada um deles taças, harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são
as orações. Ah, querido, que bom saber que as nossas orações chegam diante de Deus. Que bom saber que as nossas orações estão chegando diante do trono da graça, diante do trono de misericórdia. Que bom saber. E eu estava vendo no Antigo Testamento, quando Deus manda fazer o altar de incenso. Você sabe que o altar de incenso era um dos móveis do tabernáculo, sim ou não? Quando a gente chegava no tabernáculo, faz de conta que você está lá vivendo a igreja de Moisés. A gente chegava no tabernáculo, qual era o primeiro móvel que estava na porta, na entrada? Altar do sacrifício, ou altar do holocausto. Aí você entra, depois que você sacrificou lá na porta, você entra na tenda do testemunho. À sua esquerda está o quê? Candelabro. Muito bem, povo que lê Bíblia, ó. Muito bem, à esquerda está o candelabro, à direita, mesa com 12 pães. Muito bem, e na frente, o altar do incenso. Escute isso aqui, e aqui eu termino. Altar do sacrifício, à esquerda o candelabro, com quantas lâmpadas? 7, simbolizando o quê? 7 Espíritos de Deus. É povo que lê Bíblia, meu Deus do céu. À direita a mesa com quantos pães? Simbolizando o quê? As 12 tribos de Israel. Glória a Deus. E na frente, o altar do incenso. O que havia naquele altar? Agora eu peguei vocês. O que havia no altar? Havia o que no altar? Alguém respondeu fogo? Cadê? Muito bem. Escute, os levitas preparavam aquele altar. Quando o sacerdote entrava, a Bíblia diz que os sacerdotes, eles entravam para oficiarem diante do Senhor. E quando o sacerdote entrava, os levitas sacerdotes, eles preparavam o altar do incenso. E tinha fogo naquele altar. E o que queimava naquele altar? Incenso. Incenso. O que eles colocavam primeiro no altar? Brasa. A Bíblia diz que eles levavam a brasa para colocar no altar do incenso. Não era fogo. Se a gente olhar, aqui há uma regra, e aqui eu termino. Preste atenção nisso. Primeiro colocava brasa. Brasa, para se tornar brasa, o que já foi no passado? Fogo. A brasa foi fogaréu no passado, mas ela persiste. Ela persiste. Ela está ali ainda fumegando. Tanto é, você lembra de Nadab e Abiú? O que eles levaram para o altar do incenso? Eita, povo que lê Bíblia. Levaram o quê? Fogo estranho. Por quê? Eles diferem algumas linhas teológicas, mas a Bíblia diz que eles não levaram. A brasa que tinha que levar para o altar do incenso era a brasa do altar do sacrifício. E tem uma linha teológica que diz que eles não pegaram aquela brasa do altar do sacrifício, eles levaram fogo estranho e morreram. Nadab e Abiú morreram porque levaram fogo estranho para o altar do incenso. A brasa que tinha que levar era aquela brasa do fogaréu do altar do holocausto. Eles levavam e lá eles ateavam fogo. Agora, o terceiro elemento era o incenso.
Aquele incenso eles tinham que esmagar, passava por um processo de esmagar para poder queimar. E aqui está um princípio tremendo para nós, para que entendamos o princípio da oração. A brasa fala de constância. A brasa no passado, lá no fogo, ela está acesa, mas quando ela vem para o altar do incenso, ela é apenas brasa. Fala de constância, fala de persistência, ela continua a arder, o fogo continua dentro dela. Querido, um crente, ele precisa sempre ter o fogo a arder dentro do seu peito, dentro do seu coração. Brasas vivas. Por isso que Pedro diz que nós somos pedras vivas, pedras fumegantes. Fogo fala da unção, o poder manifesto de Deus para te incendiar. Se há brasas no teu peito, Deus vai te incendiar. Se há brasas no teu peito, se há perseverança, se há persistência, se há constância, Deus vai te incendiar. Agora o incenso ele era bem moído, bem moído. Ah, querido, e aqui entra um princípio. Não sei se você percebeu, na oração de Daniel, no meio da oração de Daniel, ele pede perdão. Ele entende que era necessário um quebrantar diante do Senhor. Nós gostamos de um versículo bíblico que todos nós conhecemos de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, pare um pouquinho aí, se humilhar. Primeiro ponto, para Deus responder a nossa oração, precisamos nos humilhar, nos quebrantar diante dele. A primeira bem-aventurança, ela trata de humildade, humilhação. Não é acerca do seu poder, é acerca do poder de Deus. Não é acerca, eu sou isso, sou aquilo, não somos nada. Eu sem a presença de Deus sou a pior das criaturas. Você sem Deus, você é lixo. Entenda isso. Eu sem Deus, eu sou lixo. Não sirvo para nada. Marilza já tinha me dado as contas há muito tempo. Não é acerca de mim, é acerca do poder dele na minha vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus. Deus não está falando do ímpio, Ele está falando da igreja. Se o meu povo se converter, porque quem está lá fora, quem está perdido, está perdido. Mas ele diz: se o meu povo se converter, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O incenso fala do meu testemunho. O incenso fala do testemunho, do seu caráter transformado. Porque não adianta você ficar falando em línguas, rodopiando, dizendo que está cheio da unção, mas o caráter deformado. Os homens podem até te aplaudir, mas Deus te reprova. Entenda isso. Se o meu caráter não tiver transformado, de nada adianta estar aqui de cima pregando para vocês. É necessário um caráter transformado, moído, passado pela prova. O apóstolo Paulo diz que precisamos ser homens e mulheres obreiros aprovados, não pelos homens, por Deus. Porque nem todo o que me diz, disse o Senhor Jesus, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz o quê? A vontade do Pai. E essas 3 regras são princípios para as nossas vidas: constância, unção e testemunho. Loucos são aqueles que deixam qualquer um profetizar na sua vida e impor as mãos sobre a sua cabeça, sem você saber quem é, sem você conhecer a procedência, sem você saber a procedência. Querido, não é qualquer um que põe a mão sobre a minha cabeça se eu não conhecer quem é a esposa, como é a família, o seu caráter. Não é porque profetiza, não é porque fala línguas estranhas, não é porque tem revelação de interpretação de línguas, não, é caráter, é vida transformada no altar, é vida transformada aos pés, rendida no Calvário. As orações dos santos, elas são aceitas diante de Deus. Quando João tem aquela revelação, coloca de novo Davi, quando João tem aquela revelação, ele diz: eu vi taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqueles que estão com o coração quebrantado, aqueles que estão com as vidas rendidas, aqueles que têm um testemunho aprovado por Deus. Porque não adianta jejuar e orar e estar brigado com a sogra, estar brigado com o irmão e dando mau testemunho lá fora. Não jejue, não ore, se não houver restauração de altar, se não houver mudança no coração. Nem faça campanha, mas restaure o seu altar diante de Deus, restaure a sua vida diante de Deus, restaure, deixa Deus tratar com você, deixa Deus mudar o teu caráter, deixa Deus transformar a tua vida, e as suas orações serão recebidas diante do Senhor em taças de ouro, em taças diante do Senhor, e Deus vai olhar para você e vai responder cada clamor, cada oração, porque a sua oração está alinhada com Deus. É sobre isso. Fique de pé, diga comigo: constância, unção e testemunho. Diga mais uma vez: constância, unção e testemunho. Tem uma frase, e aqui eu termino, de Samuel Chadwick. Ele diz: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Amados irmãos, nos foi dada uma oportunidade, nos é dada uma oportunidade para orar nesses dias. Não é ninguém orar por você, é você entrar na sala do trono, é você entrar na sala de adoração. Agora cabe a nós tomar essa decisão ou não. Se queremos mudança, é tempo de buscar essa mudança, porque a vitória é daqueles que perseveram, é daqueles que lutam, é daqueles que não desistem. Você é daqueles que não desistem, amém? Diga: eu não sou daqueles que desistem, eu não sou daqueles que retrocedem. Queridos, nós não podemos desistir, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos desanimar. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós veríamos anjos travando uma batalha no mundo espiritual,
em nosso favor. Não desista, os céus vão se mover em seu favor.